Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é sábado, 5 de abril, e ao longo deste trimestre teremos a oportunidade de mergulhar em um estudo fascinante sobre a profecia bíblica. Vamos explorar os símbolos, imagens e alusões que Deus usou para revelar sua vontade e seus planos para a humanidade. O nosso tema de hoje é o fundamento de Gênesis. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 1, versículo 29, onde lemos: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes de mergulharmos nesse estudo, vamos nos conectar com Deus em oração. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, ao abrirmos Tua palavra neste momento, pedimos que nos dês olhos espirituais para enxergar Jesus em cada página das Escrituras. Que o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração com amor tanto pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento, ajudando-nos a reconhecer que o Teu Evangelho eterno é uma expressão do Teu amor desde o princípio. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e ao mesmo tempo desafiador. Como o livro do Apocalipse dialoga profundamente com o Antigo Testamento, especialmente com o livro de Gênesis. Sabe, muitas vezes olhamos para as profecias do Apocalipse com certo temor ou confusão, não é mesmo? Mas há uma chave preciosa para compreendê-lo melhor, e essa chave está nas Escrituras que vieram antes. Vamos caminhar juntos por esse entendimento, com fé, oração e o desejo sincero de ouvir a voz de Deus. O Apocalipse não surgiu em um vácuo. Ele foi escrito por alguém profundamente familiarizado com os textos sagrados do Antigo Testamento. João, o autor inspirado, usou imagens, símbolos e conceitos que eram bem conhecidos por seus primeiros leitores, pessoas que viviam e respiravam as Escrituras. E isso nos ensina algo valioso. Para compreendermos a mensagem profética do Apocalipse, precisamos olhar para trás. Precisamos voltar às raízes, aos primeiros livros da Bíblia, onde tudo começou. Entre todos os livros do Antigo Testamento, Gênesis se destaca como um alicerce essencial. Ali encontramos a origem do mundo, da humanidade e, infelizmente, também do pecado. É ali que vemos, pela primeira vez, os grandes temas que ecoam até o fim dos tempos. Temas como a criação, a queda, o conflito entre o bem e o mal e a promessa da redenção. E aqui está o ponto central. Quase todos os conceitos fundamentais que aparecem no Apocalipse já estão, de alguma forma, presentes nos primeiros capítulos de Gênesis. É como se o último livro da Bíblia fosse o espelho do primeiro, revelando, no fim, o desfecho glorioso da história que começou no início. Ao longo desta semana, convido você a explorar comigo alguns desses grandes temas. Vamos observar como essa conexão entre o começo e o fim das Escrituras nos oferece uma compreensão mais clara, mais rica e mais viva da mensagem divina. Cada detalhe revelado pelo Apocalipse, à luz do Antigo Testamento, nos mostra algo sobre o caráter de Deus, sobre quem somos e sobre o grande conflito que se desenrola não apenas nas páginas da Bíblia, mas em nossa própria vida, em nosso coração. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, queremos fazer um olhar especial para um aspecto muitas vezes negligenciado, mas absolutamente fundamental para ser a nossa fé. O Antigo Testamento como revelação do Evangelho eterno. E para isso, vamos nos debruçar sobre um trecho poderoso do livro, Acima de Todo o Nome, da autora Ellen White, mais precisamente, a meditação do dia 10 de dezembro, onde ela declara com clareza e inspiração. Abre aspas, o Antigo Testamento, que contém as profecias da vinda de Cristo, agora é negligenciado. O clamor hoje é: Cristo, Cristo, o Evangelho, o Evangelho. Mas o Evangelho é ensinado no decorrer da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é revelado em todas as profecias do primeiro advento de Cristo como Salvador da humanidade. Cada ato da antiga dispensação para afastar homens e mulheres do pecado ou conduzi-los ao perdão, era feito com referência ao Salvador que viria. Ele era a pedra elevada por meio da qual a humanidade seria exaltada,
Fecha aspas. Este trecho nos convida a reconsiderar a forma como nos aproximamos da Bíblia como um todo. Muitos, mesmo dentro da comunidade cristã, têm negligenciado o Antigo Testamento como se fosse uma coleção de histórias ultrapassadas, leis cerimoniais e profecias obscuras. Mas, como bem coloca o espírito de profecia, ali está o Evangelho em sua forma mais rica e profética. A crença adventista está fundamentada na ideia do Evangelho eterno, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, que é a mensagem central das 3 mensagens angélicas. Este Evangelho não começa em Mateus, mas em Gênesis, quando o Senhor promete a vinda do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Essa é a primeira promessa messiânica, o início da revelação da salvação. Cada cordeiro sacrificado, cada festa israelita, cada símbolo do santuário apontava para Jesus. Como adventistas, entendemos que o plano da redenção está gravado em cada página da Bíblia. E Ellen White nos lembra, abre aspas, ele era a pedra elevada, fecha aspas. Essa linguagem nos remete a Isaías, a Daniel, aos Salmos, todos apontando para a rocha da nossa salvação, o Cristo que viria. Ao mesmo tempo, nos conecta com o Novo Testamento, onde Pedro declara, abre aspas, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, fecha aspas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, ao concluirmos nossa meditação de hoje, quero convidar você a valorizar toda a Escritura. O Antigo Testamento não é um livro antigo. Ele é o testemunho do amor de Deus antes mesmo do cumprimento da promessa. Nele vemos um Deus que se aproxima, que conduz, que perdoa. Tudo por meio de Cristo, o Salvador prometido. Esta reflexão vem como um eco dessa verdade. Cristo está em cada página. O Evangelho não começa com os evangelistas. Ele começa com o próprio Deus dizendo, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, fecha aspas, porque ali já estava o plano de resgate, caso a humanidade caísse. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, vemos Deus atuando em meio ao caos, trazendo ordem, beleza e vida. A criação, descrita em Gênesis 1 e 2, não é apenas uma introdução cósmica. Ela nos revela um Deus pessoal, poderoso e amoroso. E ao longo de todo o livro, essa história vai se desdobrando até alcançar o clímax em Gênesis 50, quando José declara uma das frases mais impactantes das Escrituras, abre aspas, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, fecha aspas. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Essas palavras ecoam o tema central do livro. Deus conduz a história para a redenção, mesmo quando o mal tenta dominar o cenário. Mas é no coração de Gênesis, no capítulo 22, que encontramos um dos episódios mais intensos e simbólicos de toda a Bíblia, a Akedah, o famoso sacrifício de Isaque. E é aqui que surgem temas fundamentais do plano da salvação. O primeiro deles é o amor. E olha que curioso, a palavra hebraica, Ahab, que significa amor, aparece pela primeira vez justamente nessa história. Deus diz a Abraão, abre aspas, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Esse amor de pai, tão profundo e real, é o ponto de partida de toda essa experiência. Não é à toa que o plano da salvação nasce do amor. Um amor que tudo dá, tudo suporta e tudo entrega. Em segundo lugar, vemos o sacrifício como expressão desse amor. Isaque, o filho prometido, é colocado sobre o altar, carregando a lenha, perguntando ao pai onde estaria o cordeiro para o holocausto. Nessa cena, Isaque se torna uma poderosa figura do Filho de Deus, Jesus, que, séculos depois, também carregaria a madeira do sacrifício, rumo ao Calvário. É impossível não ver aqui um vislumbre do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E, por fim, temos um terceiro elemento essencial, a intervenção divina. No momento exato, quando o sacrifício parecia iminente,
Deus providencia um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Esse carneiro aponta para um evento muito maior: o dia da expiação, quando de forma definitiva Deus lidaria com o pecado, derrotando o mal e a morte. Essa história, meus irmãos, não é apenas sobre Abraão e Isaque. É sobre o amor de um pai que estava disposto a dar seu filho. É sobre o filho que se entregaria voluntariamente. E é sobre um Deus que intervém com graça e redenção no momento certo. Que nesta semana, ao estudarmos esses temas, possamos renovar nossa fé nesse Deus que nos ama com amor eterno. Que possamos enxergar em cada detalhe da história de Gênesis a Apocalipse o retrato de um Salvador que veio ao mundo para nos resgatar. Ao final de tudo, o que vemos é um Deus que conduz a história com amor e justiça. Um Deus que, desde o princípio, tem um plano de redenção para cada um de nós. E o Apocalipse, longe de ser um livro para nos assustar, é um convite à esperança. Uma esperança fundamentada nas promessas que ecoam desde o Éden. Por isso, meus irmãos, não tema o Apocalipse. Estude-o com oração. Olhe para ele com os olhos voltados para toda a Escritura. Que essa lição fortaleça sua fé, aprofunde sua compreensão e encha seu coração de paz. E que sua palavra continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema, o princípio da primeira menção. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata! O Senhor logo vem.